acredito muito na importância de um evento como esse, porque eu acredito nas ações que são contínuas e não que são pontuais. Então, para além das datas comemorativas, é importante sempre a gente fazer um resgate histórico do porquê isso é necessário para a nossa história. A gente é muito mais, aliás é o nome, né? Mais que pretas, a gente é muito mais que a nossa dor, a gente tem história para contar, estudo, a gente tem várias narrativas que podem ser mostradas. Em julho a gente comemora no dia 25 o mês da mulher negra latina e caribenha. É uma data muito importante, mas ainda pouco celebrada. É tudo que retrata, né? Como a gente se coloca em outro lugar para falar de importâncias de mulher negra, mas a partir de outras óticas. São assuntos que estão na nossa diária, mas a partir de um outro lugar, principalmente esse lugar da desconstrução, desse lugar da dor, né? Você se referencia e se inspira em mulheres pretas? Quem são essas mulheres pretas? São travestis, são transexuais, são mulheres cisgêneras? Qual a classe social delas? Quando a gente começa a analisar quem são as pessoas que nos inspiram, a gente começa a entender que essas pessoas podem estar por hora muito próximo da nossa realidade, elas podem estar muito distantes. E se elas estão distantes, significa que a gente tem um problema, que você precisa de se aproximar dessas pautas, você precisa de entender elas no lugar de humanidade. Em termos de economia, em termos de oportunidade, a gente ainda tem muita dificuldade de chegar com eventos como esse, com iniciativas como essa, principalmente para as iniciativas privadas. O dia de hoje vai se desdobrar em um podcast e para mim, enfim, é uma coisa que tem que acontecer todos os anos. Investir nessa história real, né? Que eu chamo a história de Brasil, de chão real, que é a história de mulheres. Se hoje a gente tem o maior número de pessoas no Brasil que é de mulheres pretas, porque a gente não está diariamente falando sobre isso, porque as marcas, as empresas e tudo que são os fundos que falam sobre cultura e produzem imagem, não está investindo em narrativas e construções de histórias como essa, né? E eu acredito que esse evento é um momento para o mercado entender que ele precisa olhar para a gente o ano inteiro e não só nesse mês. Temos sim políticas públicas que querem trazer eventos, cultura, discussões para toda a realidade de mulheres pretas no país, mas ainda assim muito pouco. Mas a gente está falando de um outro lugar que é do agora, que é esse lugar de prosperidade, é um lugar de uma outra ótica de tudo que está aí nesse processo da história, né? Então a gente precisa ser visto como um público em potencial, assim, como consumidoras que realmente são determinantes para o mercado. As pessoas podem fazer para modificar a sociedade de uma forma estruturalmente racista é potencializar, gerar oportunidades e não só representatividade ou visibilidade, sabe? Para incentivarem narrativas de mulheres pretas, elas precisam sair da bolha delas.